Fernando, vamos avançar aqui com o relatório. Essa página é a página que a gente mostra as receitas e aqui a gente vê uma quebra, né? Aqui a gente tem a gestão Marcelo Santana, 2015 a 17, aqui o Belintani assumindo e mostra essa mudança de patamar que a gente falava, né? A gente falou bastante de receita, deixa eu mostrar para o pessoal Em essa 5 anos, distribuição. em 5 anos é um crescimento de receita de 150%, cara. Que É muita atividade coisa. tem um crescimento de 150% em 5 anos? Quantas empresas têm um crescimento desse nível? E aqui, Fernando, a gente já vê essa distribuição da receita por tipo, tá? Isso aqui, todas essas barras completam 100%, e aqui a gente tem o tipo aqui embaixo de receita. Então, venda de jogadores em azul, em cinza, match day, outras receitas em verde, laranja, transmissão, e marketing em amarelo. Fernando, aqui a gente vê um crescimento na venda de atletas, a gente falava da valorização do jogador do Bahia, que hoje o Bahia consegue vender melhor, né? Não vai com o Pires na mão, que a gente falava nas últimas conversas sobre alguns clubes do Brasil que estão em situação financeira delicada. E também, aqui eu acho que já dá para a gente pegar uma pergunta aqui do Júlio César, que nos mandou mensagem de novo, mandar um abraço para o Júlio. Ele falava sobre a marca própria. Eu queria que você falasse um pouquinho, isso vai ser tema, com certeza, da nossa conversa com o Guilherme Belintani, mas como você enxerga isso, essa questão da marca própria, né? Nessa divisão de receita, você acha que é uma oportunidade de negócio para o Bahia? Como que você vê essa questão? O clube teve 10 milhões de reais de faturamento com loja, né? Com loja e com produtos próprios, né? É uma diferença bastante significativa. A gente está vendo que alguns clubes não estão conseguindo administrar tão bem o modelo da marca própria, né? No primeiro surgiu como uma solução para todo mundo, e de fato eu acho que para boa parte dos clubes no Brasil, marca própria é a alternativa, mas você precisa fechar um bom contrato e você precisa ter controle sobre algumas variáveis chaves, né? Nesse mercado, por exemplo, você ter algum tipo de participação no canal direto com o consumidor faz uma diferença muito grande, tá? Quem havia mostrado isso primeiramente para a gente no passado foi o Joinville, há muitos anos atrás, né? O Joinville tinha um modelo em que uma participação enorme do faturamento do clube vinha de receita com as camisas, porque ele controlava o canal. Então é o seguinte, se você só encontra um parceiro para ele produzir, né, vender e distribuir a tua camisa, isso vai depender do acordo que você faz versus aquelas alternativas. Em geral vai ser positivo, mas a gente percebe que os clubes que estão tendo resultados superiores nisso são os clubes que estão se envolvendo de alguma maneira com a cadeia como um todo. Então, que você tenha uma loja que seja uma loja realmente... primeiro, gente, a questão da loja online é um ponto, né? Com a questão da Netshoes, esse negócio ficou um pouco no ar. Alguns clubes preferem não se meter em nada, só tem lá uma negociação de um royalty e acabou, né? Outros clubes não, eles se envolvem muito mais na operação, chegam a ter a própria loja. A Grêmio Mania, no Olímpico, é a loja com o maior faturamento de um clube de futebol no Brasil, né? E aquela loja é do clube, né? E aí você gera uma receita enorme, né? Porque você trabalha, e é um trabalho muito legal também, porque vira um trabalho de parceria interessante com os licenciados, ter um ponto de venda que seja um ponto de venda relevante para a torcida, reconhecido para a torcida. O Bahia tem a loja aí na Fonte Nova aí aberta. Fortaleza faz um trabalho muito bem assim também, e quem fazia um trabalho bem no início com isso era o Paysandu. O Paysandu tinha um trabalho muito bem feito nesse sentido, e ele tinha em Belém você tinha o Paysandu que fazia um belo trabalho nesse sentido, e o Remo que fazia um péssimo trabalho. Qual era a diferença? O Paysandu controlava, tinha marca, o Paysandu foi o pioneiro nisso, né? Ele tinha a marca, que era a Lobo, né? E ele tinha as lojas, que eram dele, tá? O Remo abriu um monte de franquia e, tipo, deixou o mercado para quem quisesse abrir franquia, e aí o mercado entrou num canibalismo enorme, que eles criaram um monte de loja, os lojistas se mataram, o clube não estava nem aí, porque, tipo, cada um fazia a sua loja, usava a marca,
né, do clube, e as lojas do Remo acabaram quebrando, né, fechando e tudo mais. Eu não sei como ficou a do Paysandu depois, eu me refiro a um período de até uns 3 anos atrás, tá? Mas eu acho que o modelo do Bahia é um modelo muito bem sucedido, porque eles têm a marca própria, eles têm um bom acordo relativo à produção e distribuição, mas eles têm um canal de distribuição forte que também eles estão presentes diretamente. E esse canal permite você sentir o pulso do teu torcedor como consumidor e permite você ter mais margem, né? Principalmente quando ele é um canal, por exemplo, em estádio, que sempre é a melhor solução. Ao invés de abrir redes, o Bahia também acabou com aquela rede, licenciou, estava agora reestruturando de novo, né, porque ele tinha uma rede de licenciados, que tinha um conjunto de lojas grande na cidade também, gerava uma certa canibalização. Depois ele acabou com o modelo de franquia, daí ele foi para o licenciado, e eles estavam reestruturando, eu confesso que eu não sei como está agora, mas foi mais um modelo que o Bahia trabalhou bem. E digo mais, hein? Olha, eu acho que alguns clubes aí, tido como grandes clubes aí do Brasil, deveriam começar a olhar um pouco para a marca própria, porque quando a gente analisa onde está a torcida desses clubes, você vai ver que a questão logística não é uma questão mais tão dramática como é para um clube como o Flamengo, como Corinthians, que realmente, Vasco, que são clubes que têm realmente torcida muito, em quantidade espalhada pelo Brasil. Porque não basta dizer assim, eu tenho os torcedores aqui, eu tenho os torcedores ali. Hoje o cara compra pela internet, entende? Então é uma coisa mais fácil. Se você tiver controle da loja da internet, e da loja na web, e você tiver, e aí você tem parceiros para fazer a logística para você, você não precisa de uma marca que garanta a distribuição disso, ou seja, fazer a tua camisa necessariamente chegar no melhor varejista que tenha, por exemplo, em Fortaleza ou em Belém. Você não precisa, porque nós temos esses dados aqui, né, Munir? A gente sabe bem que é o seguinte, a grande maioria dos clubes no Brasil está completamente concentrado com a sua torcida. São poucos os clubes com torcida nacional, né? E tem clubes que têm uma torcida até certamente um pouco espalhada, mas ela não é uma quantidade muito grande, né? Então não justifica realmente você fazer um contrato pior só para ter, vamos dizer assim, o charme ou o prestígio de, não, eu trabalho com a marca A ou a marca N, entendeu? Esse gráfico aqui ilustra, acho que até o Fernando está falando, o Bahia tem um crescimento de 68% com receita de marketing versus o ano passado. Em 3 essa anos, marca 74%. Não inclui, essa receita, Munir, não inclui as receitas com loja e royalty, tá? São outros 10 milhões de reais, tá? Que não estão nessa conta aí. Maravilha. Enfim, mas mesmo assim com marketing o Bahia consegue crescer também, consegue crescer. Versus 5 anos o crescimento é assustador, né? E vamos só para terminar a questão da receita, Fernando, para a gente avançar para os outros temas. Tem bastante coisa para falar ainda. Esse gráfico é bem legal, né? Aqui a gente mostra a evolução da participação das receitas vindas diretamente do torcedor. O que isso representa, Fernando? O que isso significa? Como você faz essa leitura do gráfico? Explica para quem está ouvindo a gente. Lembrando que a parte de cima a gente tem a distribuição da receita em percentual, a barra azul é sem pay-per-view e a barra laranja é com pay-per-view. Tá? E embaixo a gente tem isso em milhões. O que esse gráfico significa? Esse gráfico significa o seguinte, a gente faz uma separação, nos interessa saber qual é o nível de engajamento do torcedor do clube, engajamento no sentido de consumo de produtos, né? O que a gente quer saber do total da receita do clube, quanto vem diretamente do bolso do torcedor. Então, por exemplo, transmissão não vem diretamente do bolso, né? Tem a audiência do clube que está ali envolvida, tem, mas a gente não consegue medir isso, né? E muitas vezes uma transmissão que está na Globo, por exemplo, a Globo é uma rede que tem audiência com estática, né? Então, uma parte daquilo é aquela audiência que é fixa, né? Ela independe até do clube do coração do cara. E outra parte não, né? Mas o que vem diretamente do bolso do torcedor é, por exemplo, pay-per-view. Pay-per-view a gente sabe, o cara assina
e ele responde, inclusive, né? Para que time você torce? Eu torço para o Bahia. 38% da receita daquela mensalidade vai para o Bahia, né? Então é uma receita direta. Bilheteria, receita direta, o cara compra ingresso para ir no seu jogo, né? Sócio torcedor, mesma coisa, é ingresso direto para ir no jogo. Royalty, cara, isso é o royalty sobre produtos que você vende, produtos licenciados do clube, que o torcedor compra. Então a gente pega todo esse conjunto de informações, né, e separa qual é Os clubes do Nordeste têm um percentual de engajamento maior, né? Óbvio, a receita deles também era menor na média, né? Então esse número ele acabava se sobressaindo. À medida que vão aumentando as receitas com vendas de jogadores, receitas com transmissão, né? Esse percentual tende a diminuir. Mas no caso do Bahia, é um número bastante significativo, né? 73 milhões de reais, né? É o maior patamar, é um patamar 50% maior do que o do ano passado, né? E ele dobrou na parcela que é sem pay-per-view, né? Que é 48 milhões de reais, né? Então, isso mostra, isso é um indicador mas muito claro de engajamento do torcedor. É isso aí. E é o que o Fernando dizia, olha o crescimento em venda de jogadores, né? Então, isso também faz com que essa parcela da participação do torcedor, percentualmente, ela seja reduzida, mas não significa que ela não esteja crescendo. Fernando, vamos falar de despesa também? Eu queria só fazer um comentário, Muniz, sobre a receita de match day, tá? Essa aí mesmo. Legal. Ontem a gente falou, olha só que incrível, cara, o Bahia bateu a receita de match day do Santos. Ontem eu bati muito nisso aqui, né, perturbei mesmo durante as lives, as duas, falando sobre o Santos tem, se eu não me engano, 35 milhões de receitas com match day, o Santos. Né, quer dizer, é um clube que, com uma tradição enorme, com torcida grande, né, 36 milhões. O Bahia chegou na receita de match day do Santos. Né? Uma evolução impressionante, porque há 4 anos atrás, de 4 anos para cá, o Bahia triplicou essa receita. Em 2016, agora, eram 12 milhões de reais, ele triplicou a receita. É um negócio impressionante o trabalho que foi feito no aumento do ticket, aumento da torcida, houve engajamento, houve a campanha da cerveja R$1 do Bahia. O Bahia entendeu o que é ser um clube do povo. O Bahia entendeu na prática, não basta ter um clube brasileiro que há alguns anos atrás um dirigente colocou na cabeça, brilhante, né, que o clube ia se auto-intitular o time do povo, né, botou faixa no estádio, ficava lá no meio, lá, né, sendo que o rival era muito mais reconhecido por ser o time do povo, né. Não adianta você fazer esse negócio de uma maneira fake, você tem que fazer de uma maneira legítima. O Bahia fez com o núcleo de ação social dele, fez um trabalho, cara, que é muito louvável, que outros clubes estão seguindo, vários clubes estão seguindo, né? Que é você resgatar o entendimento que é o seguinte: futebol o futebol é popular, gente. O futebol sempre foi, quer dizer, um símbolo cultural de união, de um grupo em torno de símbolos e de valores, né? O Bahia entendeu isso, criou uma linha de comunicação que isso foi abraçado pela torcida, um negócio muito bem feito, sabe? Muito bem estruturado. E aí você veja como as coisas, né? Essas coisas se refletem na grana, se refletem na última linha. Porque quando você cria identidade, por que eu bato tanto na questão? O marketing brasileiro não é só os dirigentes de clubes que olham isso, o pessoal que trabalha é totalmente orientado só para patrocínio. Ninguém trabalha na construção da identidade, é um erro brutal isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte: a identidade é aquela maneira em que os torcedores se identificam como grupo, né? E quando você partilha valores como um grupo e você tem orgulho daqueles valores, o que você faz? Você tenta mostrar para as pessoas que você faz parte daquele grupo que você considera especial.
E a maneira mais correta de você, a mais lógica de você mostrar para as pessoas que você faz parte daquele grupo é consumindo tudo aquilo na forma de produtos e serviços que aquele grupo pode te ofertar. Então, no final, a gente está falando da necessidade de fortalecimento de identidade e desses valores comuns como uma questão também financeira. Que aí você olha no resultado desse clube aqui, que trabalhou isso, quer dizer que o clube triplicou em 4 anos, né? Aumentou 228% em 5 anos essa fonte de receita. E, de novo, é mais dinheiro para quê? É mais dinheiro para pagar salário e para contratar jogador. E alimentar aquele ciclo virtuoso que mais grana leva a maior capacidade de investimento monta elencos teoricamente mais competitivos, e elencos mais competitivos engajam mais o torcedor e você fica naquele ciclo virtuoso. É isso aí.